este culto transmitido pela Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em Aurora. Trago o lema bíblico para esta semana de Marcos, capítulo 1, versículo 11, que diz: Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus é o Filho amado de Deus. Jesus é o Filho que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E assim, quem crê em Jesus também se torna filho e filha de Deus. Que essa palavra nos acompanhe nessa celebração e também ao longo da nova semana que nós iniciamos. Lhe convido para um momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós agradecemos pelo Filho Jesus que veio a este mundo para nos perdoar os pecados. Deus, nós confessamos a Ti as nossas falhas, as nossas culpas. Entregamos a Ti tudo aquilo que se passa na nossa vida, na nossa mente, tudo aquilo que agora estamos pensando, também as nossas aflições, as nossas preocupações. Queremos tudo deixar em Tuas mãos. Também, Senhor, pedimos que Tu possas nos abençoar com a Tua palavra e que ela possa falar para cada um de nós. Ó Deus, Tu conheces a nossa vida, Tu sabes daquilo que nós estamos precisando. Por isso pedimos, fala conosco. Orienta-nos com a Tua palavra. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. Queremos agora ouvir um hino e também a história bíblica das crianças. Tia Iris. Hoje vou contar para vocês a história de Sansão. O povo de Deus tinha desobedecido a Deus e Deus permitiu para que eles fossem escravizados. E os filisteus escravizaram ele e castigavam. Lá, junto com os escravos, vivia o pai e a mãe de Sansão, mas eles não podiam ter filhos. E ela era temente a Deus e orava, até que um dia um anjo apareceu e falou que ela iria ter um filho, mas que ela não poderia tomar nenhuma bebida alcoólica e não poderia cortar o cabelo do bebê depois que ele nascesse. Ele seria um narizeu. Assim, Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte.
Um dia, quando ele estava indo para uma outra cidade, um leão atacou ele, e ele lutou com o leão e matou o leão. Tamanha a força de Sansão. Os filisteus estavam muito curiosos e queriam saber de onde vinha a força dele. E eles fecharam os portões do muro da cidade, porque naquela época a cidade era cercada por muros. Mas Sansão, quando ele acordou, ele foi e destruiu o muro inteirinho com apenas um golpe. Sansão conheceu uma mulher muito bonita. O nome dela era Dalila, mas ela era uma filisteia e ele se apaixonou. Aí os filisteus aproveitaram e prometeram muito dinheiro para Dalila, para ela descobrir de onde vinha a força de Sansão. Sansão até conseguia entortar uma vara de ferro, tamanha força. Assim, Dalila começou a investigar com Sansão, de onde vem a sua força? E ele falou, se amarrarem as minhas tranças com couro, eu vou perder a minha força. E Dalila fez. Amarrou o cabelo de Sansão e gritou, Sansão, os filisteus! E ele pulou, mas arrebentou todo o couro e não aconteceu nada com ele. E Dalila continuou a investigar. E ele falou, se me amarrarem com cordas bem novas, aí eu vou perder a minha força. E Dalila fez. Amarrou Sansão com cordas bem novas. Aí Dalila gritou, Sansão, os filisteus! E ele pulou da cama e rasgou as cordas como se fosse barbante. Dalila ficou muito triste e disse, você não me ama, você não está falando a verdade. E assim, Sansão por várias vezes falava a mentira para Dalila. Mas um dia, de tanto ela insistir, ele falou a verdade. Se cortarem o meu cabelo, eu vou perder a força. E Dalila cortou o cabelo dele e disse, Sansão, os filisteus. E eles vieram e pegaram, amarraram ele e prenderam, e ainda furaram seus olhos. E levaram ele como escravo. Lá ele tinha que trabalhar no moinho, amarrado e acorrentado. Diariamente ele trabalhava. Aí Sansão começou a reconhecer que estava afastado de Deus. E ele pediu perdão e orava para Deus diariamente. Assim ele se aproximou novamente do Senhor. Também o cabelo dele começou a crescer. Os filisteus levaram Sansão ao templo deles, pois lá estavam comemorando e adorando seus deuses. Lá eles levaram Sansão para ficar rindo, debochando dele. Mas Sansão orou para o Senhor e pediu para que pela última vez ele desse força a ele. E ele pegou e derrubou a coluna que segurava o templo em pé. E morreu ele junto com muitos filisteus. Crianças, o que podemos aprender com a história de Sansão? Que devemos permanecer na fé e vigiar e orar diariamente e pedir para que Deus nos ajude a permanecer no seu caminho e não se desviar. Um forte abraço e que Deus vos abençoe. Clamamos a Deus para que também agora Ele nos dê discernimento, orientação, quando ouvimos, refletimos, meditamos a respeito da Palavra de Deus. Nessa semana nós tivemos uma data celebrativa importante no calendário da igreja, mas que muitas vezes passa despercebida. Celebramos a Epifania. Trata-se de um termo de origem grega que significa manifestação, revelação, aparição. Assim nós comemoramos a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, o Filho de Deus Pai, o Salvador do mundo. Conta-nos o texto bíblico que vieram alguns magos do Oriente para visitar o recém-nascido Jesus Cristo. Mas
De onde seriam exatamente esses reis, esses magos, essas visitas ilustres? Na região oriental da Palestina havia a Arábia, um pouco além a Pérsia e bem depois a China. Então não se sabe exatamente de onde eles vieram, todavia a gente sabe que foi de longe, muito longe. E com certeza significou um empenho de tempo e também de custos bastante grande. O Evangelho cita esses visitantes como magos, pessoas sábias que estudavam os astros e davam conselho aos governantes. Pessoas que tinham vez e tinham voz diante das elites reinantes. Vejam só. E agora, Deus, o Criador do universo, dos céus e da terra, através de uma estrela, cativa estes sábios, esses estudiosos, atraindo-os à presença do menino rei, de Jesus Cristo. Misteriosos são os caminhos de Deus. Resta uma pergunta: qual é o objetivo de Deus ao orientar aqueles magos para que eles saíssem do Oriente, trazendo-os ali até Belém? Qual era o objetivo de Deus com isso? E assim, o evangelista Mateus relata essa visita para a gente. No texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versículos 1 a 12, nós ouvimos assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. Todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Ele perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia. Pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta. Ele perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. Quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receber a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles, parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus presentes, lhe oferecendo ouro, incenso e mirra. Num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Há poucos dias nós ouvimos a história do Natal. Ouvimos exatamente este relato. Mas interessante que o Natal desencadeia uma série de outros fatos que mudam o curso da história. Por exemplo, o governador Herodes se achava o máximo. Só que ele queria mandar, controlar. Porém, do outro lado, Deus, através de uma estrela, atrai a atenção daqueles homens sábios para Jerusalém. Os pagãos são atraídos ao Messias dos judeus. Aqueles funcionários públicos são levados por Deus do Oriente à capital para conversar com um governante orgulhoso.
chamado Herodes, com a pergunta: onde está o novo rei? Já pensou a reação de Herodes com essa pergunta? Deixaram inquieta toda a população de Jerusalém. São feitas então duas consultas. Os ministros de Herodes confirmam antigas profecias a respeito desse novo rei. Será de Belém. Então, aos ministros orientais é feita uma proposta: descubram onde está o rei e voltem para me contar, pois eu também desejo conhecê-lo, adorá-lo. Mas sabemos bem que não era essa a intenção. Na verdade, Herodes queria exterminar esse novo rei. Precisamos reconhecer que os pensamentos e os caminhos de Deus são bem diferentes dos nossos. Os magos saem de um palácio no Oriente e buscam resposta noutro palácio em Jerusalém. Porém, Deus se revela no pequeno, longe da realeza humana. Um suntuoso palácio não chega aos pés da beleza apresentada naquela estrebaria. Mas, convenhamos, quão difícil é reconhecer tal verdade. O coração humano sempre anseia pelo grande. Na contramão, Deus se apresenta no humilde. Almejamos a grandeza, almejamos o maior status de admiração, até de prepotência. Almejamos estar no topo, ser a última bolacha do pacote, ser o gás da coca, como a gente diz. Queremos a grandeza. E Deus muitas vezes precisa nos quebrar, nos chacoalhar para compreendermos aquilo que é o mais importante. Novamente, os magos voltam ao princípio, deixam de olhar ao brilho da cidade e admiram o céu, aquela estrela que os conduz. Não podemos deixar de dar uma palavra de louvor também para estes magos. Erraram feio na primeira investida, mas não desistiram do propósito que eles tinham e continuaram. Aprenderam uma lição: vamos seguir a estrela. Somente aí chegaremos realmente ao nosso destino. E a próxima parada deles foi então numa estrebaria. Lugar impróprio, lugar bastante improvável. Mas bastou uma espiada para reconhecerem que enfim estavam no lugar certo. E ali, de coração sensibilizado, eles admiraram aquele recém-nascido, se ajoelharam e o adoraram. A atitude de submissão é a certeza plena da compreensão que eles tinham de que agora em diante estavam a serviço de um novo rei. De longe, eles trouxeram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra, as quais entregaram à família. Diante de tal atitude, que desafio recebemos? Acima de tudo está a submissão, ou seja, colocar os nossos planos pessoais debaixo de uma missão maior que pertence a Deus. O que eu sou, coloco diante desse Jesus, desse Rei. E dali em diante, minha vida está a serviço do reino de Deus, do reino dos céus. Mais uma vez, o texto bíblico nos chama à humildade, a nos colocar diante de Deus e o adorar. Ele é o Rei e nós somos chamados a servi-lo. Em seguida, outra questão: o que eu posso, o que eu tenho a ofertar? Hoje, quem sabe, uma oferta digna para Jesus seriam meu tempo, meus talentos, meus recursos. Mas, tal como os magos, é necessário que esta oferta seja de coração e não apenas por uma obrigação. Deus colocou uma estrela na vida daqueles magos
que os levou do Oriente à Judéia, onde de joelhos dobrados entregaram as suas vidas àquele novo rei. Colocaram as suas vidas diante do Salvador. Os recursos, o tempo investido, o conhecimento que tinham, resultaram num novo sentido para as suas vidas. Chegaram em Belém com uma expectativa. Voltaram ao Oriente com uma verdade no coração. Haviam agora em seus lábios um testemunho de fé. Imagine as consequências deste descobrimento para a vida daquelas pessoas, para suas famílias, para o seu círculo de amizade e principalmente nos conselhos dentro do palácio, conforme eles davam e tinham. Como eu disse no começo, eles tinham vez e voz para grandes elites. E ali puderam testemunhar sobre esse Jesus. Reconhecer a bênção chamada Jesus é encontrar a salvação. Somos igualmente capacitados para ser bênção na vida dos outros. Que tal qual aqueles magos, nós sigamos também em direção a Jesus Cristo. Que diante desse Jesus, nos ajoelhemos e adoremos a esse Jesus. Que diante dele, depositemos as nossas ofertas, aquilo que temos, aquilo que somos. E aprendamos de Jesus sobre como pode ser transformadora a nossa vida, como podemos dar testemunho de fé sobre esse Cristo na nossa vida, para assim também ser bênção na vida de outras pessoas. Que assim Deus esteja nos capacitando e nos orientando. Amém. Convido para juntos orarmos. Bondoso Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes conosco em nossa vida. Muitas vezes, ó Deus, reconhecemos que não é fácil compreender os Teus planos, os Teus propósitos, os Teus caminhos. Assim como Tu guiastes aqueles magos, queres guiar também certamente a cada um de nós. Ajuda-nos a confiarmos nos Teus planos. Ajuda-nos a confiarmos na Tua orientação, nos Teus caminhos. Sabermos que isso é o melhor para nós.
Assim, Senhor, nós também queremos confiar essa nova semana que temos pela frente. Queremos confiar diante de Ti a nossa vida, as nossas famílias, pessoas da nossa comunidade, pessoas que nos assistem também neste momento. Confiamos a Ti situações difíceis também que estamos enfrentando, que Tu conheces e sabes bem. Entregamos a Ti pessoas doentes, confiamos elas em Tuas mãos. Confiamos também a Ti médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde que têm atuado de uma forma tão bonita e brilhante nesse tempo. Ó Deus, também diante de Ti, deixamos famílias enlutadas, que choram a perda dos seus entes. Que a Tua mão também esteja cuidando e fortalecendo cada um deles. E assim, Senhor, tudo mais que nós agora temos guardado na nossa mente, que Tu conheces e sabes, queremos deixar a Ti na oração que Teu próprio Filho nos ensinou, quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e que Ele te guarde. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém. Fique na paz de Deus. Um abençoado dia, uma abençoada semana a todos vocês. Até mais.